Já aconteceu com você de você ver o tempo inteiro 11h11, 12h12, ou horas espelhadas, 13h31, 10h01, 20h02? Já aconteceu? Comigo acontece o tempo inteiro. Inclusive, nesse fim de semana eu tava andando na rua e quando eu olhei pra frente tinha uma mulher com a tatuagem 11h11 tatuado nas costas. Eu olhei pras costas dela, olhei diretamente para as costas dela, para aquele lugar, e vi a tatuagem com 11h11. Por que isso acontece? Hoje eu vim te explicar 3 razões por que isso acontece com você. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Bora direto pro assunto. É muito comum, né, quando a gente começa a estudar a lei da atração, até antes disso a gente vê horas iguais aparecendo na nossa vida. E isso muitas vezes a gente começa a ficar intrigada, se questionando. Tem gente que fala que é isso, tem gente que fala que é aquilo. Vamos lá, deixa eu te explicar 3 razões pelas quais isso pode estar acontecendo com você. Olha só, a primeira razão que isso pode estar acontecendo com você é que você está no caminho para o despertar espiritual. Como assim, Aline? Pode ser que em algum momento da sua vida tenha passado por um problema, ou esteja passando. E aí, naturalmente, quando a gente passa por um problema na nossa vida, que a gente não consegue encontrar a solução, a gente está num lugar de tristeza, ou num lugar de desespero, de medo, de angústia, que você está ali sem encontrar a solução para algo, você emana para o universo, para Deus, para a fonte criadora, para o seu superior, sua centelha divina, seu guia espiritual, não importa o nome que você dê, você emana para ele o desejo de uma resposta, de uma solução. E quando às vezes nossa vida está muito tumultuada, tem muita área na nossa vida que parece que está tudo indo por água abaixo, está uma confusão lascada, a solução para isso é você ter esse despertar espiritual, porque normalmente esse lugar de confusão, de um monte de coisa, não saber a solução, vem do lugar da gente acreditar que a gente está sozinho nessa parada, que não tem ninguém por nós, que a gente tem que resolver tudo, a gente não consegue mais ver solução. E aí, o nosso eu superior, que é a nossa contraparte não física, ou seja, eu tenho o eu físico e o eu superior, que é o eu maior, que é a fonte criadora dentro de nós, que é muito maior que a gente, que tem a solução para tudo, começa a nos guiar para a solução maior de tudo, que é compreender que existe um eu maior cuidando de você e que esse eu maior consegue resolver tudo, que você não está sozinho, que você não está desamparado e tal. E aí o que acontece com o seu superior? Ele começa a te instigar, ele começa a colocar pistas ali no seu caminho para você começar a questionar. Por que tá aparecendo esse monte de hora igual pra mim? Por que toda hora eu vejo 9999? Por que toda hora eu vejo 1212? Por que toda hora eu vejo, sei lá, 55 vezes 5? 55 vezes 5 não, 55, 555. Já aconteceu comigo de acordar várias vezes, dias seguidos, 5h55 em ponto, sem despertador. E aí à tarde, ou durante o dia, ao longo do dia mesmo, eu ver horas, por exemplo, que tinha o final 55, 14h55, 10h55, 9h55, e o tempo inteiro 55 se repetindo na minha vida. Então, o seu eu superior começa a te atiçar a curiosidade, porque é óbvio, se isso começa a acontecer com você, você começa a ficar, peraí, o que está acontecendo? Você vai pesquisar. E nisso de pesquisar, você começa a cair em assuntos que vão falar de lei da atração, de conexão com o eu superior, com todas essas coisas. Então, é como se fosse as migalhinhas de pão de João e Maria te ajudando a voltar para casa, te ajudando a relembrar quem você verdadeiramente é. Isso aconteceu comigo e não foi através de números iguais, tá? Começou a acontecer comigo através de sonhos. Eu tinha sonhos que eu não conseguia deixar passar em branco. Porque eram sonhos assim que eram muito, capciosos, sabe? Ele misturava presente, passado e futuro, e eu tinha uma emoção muito forte nesses sonhos e tal. Então, por conta desses sonhos, eu tive que ir atrás de informação. Eles não me deixavam dormir em paz, seria mais ou menos isso. Não eram pesadelos, mas eram sonhos que me despertavam curiosidade. E aí eu fui atrás de informação, e nisso eu falo que eu caí, né, na toca do coelho da Alice e caí no País das Maravilhas. Então, gente, o seu eu superior vai utilizar de alguma forma de fazer com que você comece a ficar curioso e ir atrás de informação quando você precisa realmente entrar nesse lugar de despertar espiritual. E o que seria, né, esse despertar espiritual? É você realmente compreender que além de qualquer religião, que além de qualquer crença ou fé que você tenha, existe essa partícula dentro de você, sabe? Esse eu superior, esse Deus dentro de você, que é a resposta para tudo que você deseja. Então, é um despertar realmente, porque tudo aquilo que a gente acreditava antes sobre religião, tudo aquilo que a gente acreditava antes sobre Deus, cai por terra para que a gente tenha uma conexão verdadeira
com o nosso Deus particular. E que dessa forma a gente sai daquele lugar de privação, de medo, de angústia, de desespero, que vem do lugar de separação desse Deus, que vem do lugar de acreditar que existe um Deus fora de você. Então você relembra quem você verdadeiramente é. E assim todas as coisas, né, começam a se diluir. Os problemas se diluem, você encontra paz realmente, sabe? Ao buscar primeiro o reino dos céus e tudo virá por acréscimo. Então, quando o seu eu superior percebe, através das perguntas, os desejos que você teve, dos problemas que você passou, dos contrastes que você passou, você começa a pedir muito por isso, ele vai começar a te dar dicas ali. Vai aparecer alguém, por exemplo, com um livro para você, falando para você ler, alguém que nunca falou sobre livro nenhum para você. Vai aparecer algo, pode ser o número, os números iguais, 1111, pode ser qualquer que seja o número, mas pode acontecer isso também, tá? Alguma circunstância, um vídeo que sempre aparece para você com frequência. Uma época da minha vida, o meu YouTube bugou o algoritmo, aparecia o vídeo somente de um único canal para mim quando eu entrava no YouTube, não aparecia de outros canais. Então pode acontecer algo assim que chama a sua atenção. E nisso que o 1111 aparece, porque não é uma hora tão comum, né? Ela chama a nossa atenção, porque é uma sequência de 1. Então ela chama a nossa atenção. Então o primeiro motivo que isso pode acontecer, de você ver horas iguais, é isso, é um chamado para o seu despertar, tá? Você desejou tanto essa paz, essa conexão. Muitas vezes a gente acha que está numa realização de algo na nossa vida, mas aí a gente vai realizando um monte de coisa, não encontra esse sentimento de bem-estar, de tranquilidade, e a gente pede por isso. Como eu disse, eu tô falando aqui sempre da minha experiência, tá? Então aconteceu comigo. Eu começava a ver que eu realizava as coisas, mas eu não sentia paz. Era como se eu estivesse numa roda de hamster. Era sempre realizando algo, mas parecia que tinha uma, sabe, como se fosse uma fome oculta. Você come e você nunca tá saciado. Então eu queria esse lugar de paz realmente, e aí nisso começou a surgir esses sonhos nessa mesma época. E esses sonhos me conduziram ao despertar, a entender quem eu realmente era, tá? O segundo motivo é você que já está estudando lei da atração, já começou todo esse processo de entender como funciona a realidade, já entende que não existe, né, casualidade, que não existe acaso. E aí o que acontece? Você já sabe de eu superior e tudo isso, e o seu eu superior está só te mostrando quando você está conectado com ele. Quando você está conectado com o seu eu superior, você tem uma visão mais ampla da realidade. Não só os seus olhos, os seus ouvidos físicos que conseguem perceber essa realidade. O seu eu superior, ele não tem olho, não tem ouvido, mas ele consegue perceber tudo, porque ele não é físico. Tem uma parte na Bíblia que fala que tinha olhos por todo o corpo, né? Acho que é Apocalipse, tem muita gente que morre de medo disso. Mas está falando da consciência. A consciência, ela vê tudo de todas as formas. Não precisa de olho para ver. Então, o seu eu superior, quando você está conectado a ele, você consegue olhar para o relógio na hora exata que está a hora. Igual ou espelhada, como eu falei. Você entendeu? Então, assim, é ele te mostrando, porque você, nos seus sentidos físicos, você precisa de olhos, você precisa de tudo isso, mas a sua intuição te guia, sem que você precise de nada disso. Na hora exata, ele vai fazer com que você veja o relógio, aí tá 11h11. Ou que eu, por exemplo, estava andando na rua, e aí o que aconteceu é que na hora exata, esse é o terceiro caso que eu já vou falar, tá? A terceira razão, porque você pode ver horas iguais. Você vai lá e olha para um número. Eu fui lá e olhei para a tatuagem da mulher. Eu poderia olhar para tantos outros aspectos. A tatuagem era minúscula. No meio das costas, ela tava com uma blusa que dava para ver. Mas assim, por que eu entrei para aquela rua? Tem N coisas, né? Então é a intuição. A intuição é a nossa capacidade de ver, de perceber algo sem os nossos sentidos físicos. A gente está acostumado a se guiar pelos nossos sentidos físicos, né? A gente ouve, tudo isso é interpretação de vibração, tá? Ouvir, ver, cheirar, tocar. A gente interpreta a vibração com os nossos sentidos físicos. Só que a gente tem o sentido não físico, que é a nossa intuição, que é a nossa conexão. Quando a gente está conectado com o que a gente verdadeiramente é, como quando eu disse, a gente tem esse sexto sentido. Além dos 5 físicos, eu tenho esse sexto sentido. Porque eu não preciso saber que são 15h15, por exemplo, para olhar para o relógio. Meu olho é direcionado para ali, porque a essência que eu sou, conexão, ou seja, como eu estou alinhada com o meu superior, ele transborda através de mim. Sabe aquela passagem da Bíblia? Não sou mais eu quem vivo, mas eis que Cristo vive através de mim. Então, Cristo está olhando através dos meus olhos, e Cristo sabe que é 15h15. Então, ele olha para o relógio 15h15. Ele olha para algo que eu, com o meu sentido físico, não teria como saber.
Você entendeu? Basicamente isso. Então, você começa a ver sinais, ou você olha na hora exata que tem uma borboleta na sua janela, ou na hora que o beija-flor tá parado na sua janela, ou muitas vezes entra um beija-flor, algo ali, porque é o seu eu superior se mostrando através de outros seres para você também, de modo que você perceba que você está conectada com ele, mostrando que ele está ali para você de alguma forma. E nesse vídeo eu vou te falar, só falando depois a terceira coisa, eu vou te falar aqui que você pode também estabelecer, como você pode estabelecer esses acordos, do qual é o sinal que você quer que seu superior fale com você, se comunique com você, tá? Já vou te explicar como é que você pode fazer isso. Então, gente, olha só, você pode ser por várias formas. Os números iguais é só a mais perceptível, muitas vezes, mas você pode perceber, às vezes, uma música, você pode perceber, muitas vezes, um animalzinho que aparece com frequência para você. No momento que você tá ali distraído, alguma coisa aparece, um animalzinho específico. Tinha uma época que todos os dias, 5 e pouquinho da tarde, meu superior tinha ele era quase britânico, porque era 5 horas sempre, aparecia um mosquitinho na tela do meu computador que se comportava de uma forma bizarra. Não tinha outra explicação para dizer. Bizarra. Porque ele se comportava de um modo que mosquito nenhum se comporta. Primeiro que não tinha mosquito. O mais interessante é isso, não tinha mosquito dentro de casa, mas esse especificamente, ele ficava andando assim no computador e era sempre na hora certa. Então, o mosquito tem um relógio, gente, porque era sempre na hora certa, sabe? Sempre no horário específico ele aparecia. Eu não lembro que os 5 e 5 que horas que era, sabe? Tipo, que horas entre as 5 horas ali da tarde que era. Mas ele aparecia e ficava zanzando pela tela do computador ali, de um modo muito interessante, muito peculiar. Até que eu comecei a perceber um padrão e eu entendi que era só um sintoma de conexão com o meu superior, tá? Então, pode acontecer de N formas, isso é somente você conectado ali, ele se mostrando para você de alguma forma. Inclusive, tem um assunto interessante sobre isso. A gente, às vezes, não entende essa questão de não precisar dos seus 5 sentidos físicos para conseguir ver algo específico. Como eu disse, das horas, saber a hora exata, é a intuição que te guia e utiliza os seus olhos. Na Índia, tem algumas crianças, e até na Inglaterra já tem alguns lugares que treinam as crianças para lerem, para jogarem, para fazerem atividade física, tudo com os olhos vendados, completamente vendados. Elas leem livros com os olhos vendados. O que elas estão utilizando? O sexto sentido, tá? Que é a intuição, a partir do olho não físico. Elas conseguem ler, fazer tudo isso, porque a gente é além do nosso sentido físico, a gente é não físico. Então, em alguns lugares já existe treinamento, inclusive até para pessoas que perderam a visão, não conseguem enxergar com os olhos físicos, elas treinam para começarem a enxergar com o não físico. E elas enxergam completamente. Já aconteceu comigo, por exemplo, de abrir um livro e a página que eu abri era exatamente a que eu precisava. Como? Como que o meu olho físico saberia? Meu olho físico não sabe. Mas como eu disse, tem olhos por toda a parte. É como se os meus dedos tivessem olhos. Porque ali é a consciência infinita que sabe de todas as coisas que me guia através disso, tá? É o Cristo vivendo em mim que tem olhos por toda a parte, que não precisa dos sentidos físicos, que sabe exatamente como fazer a minha mão abrir na página específica daquele livro. Então, é só para fechar esse segundo passo aqui, esse segundo motivo, porque você pode ver horas iguais. Agora a gente vai para o terceiro motivo, que é o seguinte: quando você precisa de uma resposta para alguma coisa. Lembra que eu falei para você que a tatuagem nas costas da mulher apareceu para mim, né? Não era por conta do segundo motivo, mas era pelo terceiro motivo. Eu estava no momento entrando ali no caminho da dúvida, da preocupação, e aí me veio um pensamento e simplesmente, não deve ser isso, tá tudo bem e tal. E aí simplesmente me deu uma intuição. Os meus olhos físicos não entendiam por que eu queria entrar naquela rua, mas me veio um desejo, um puxão de energia realmente. Intuição eu começo a traduzir como um puxão de energia, como se fosse um magnetismo, né? Te puxando para ir numa direção, um desejo, uma empolgação para fazer algo. E aí eu fiquei empolgada para ir por uma rua que eu nem costumo vir para casa por ela. Tava passeando e simplesmente deu vontade de entrar naquela rua. Quando eu entrei, eu olhei pra frente, a tatuagem da mulher. Eu nunca tinha visto na minha vida uma pessoa com uma tatuagem 1111. E a única coisa que eu olhei pra mulher, o meu olho só focou na tatuagem. O que aconteceu naquele momento? Eu liberei a resistência que eu tava, né, na dúvida ali, tudo, e meu superior só falou, tá certo, é isso mesmo, tá tudo bem. Entendeu? A partir daquele sinal, naquele momento eu sabia, tá tudo bem.
tá tudo bem, não preciso me preocupar. Foi basicamente isso. Era só uma confirmação para um pensamento. Muitas vezes a gente acha que a confirmação tem que ser algo muito grande, para uma coisa muito grande. Não, não precisa. Às vezes para uma coisa pequenininha mesmo, para uma dúvida muito pequenininha, porque o nosso eu superior ama a gente. E aí ele quer a gente bem em qualquer que seja a circunstância. Pode ser por uma agulha que você esteja preocupada. Ele vai te ajudar. E ele vai te ajudar desde que você comece a perceber esses sinais, a estar ali realmente alinhada com ele, tá? Então esses sinais podem aparecer de várias formas. Às vezes um animalzinho que aparece, como eu falei, pode aparecer um animalzinho só para confirmar algo para você. Ou alguém aparece com um livro, com alguma informação para falar com você sobre aquele assunto. É bem comum, às vezes eu tô com vontade de sair, só que eu não sou uma pessoa, eu gosto muito de sair. O problema é pegar impulso para sair, sabe? E aí, às vezes, eu tô ali, será que eu vou mesmo? Será que é só coisa da minha cabeça? Porque às vezes, tipo, né, por que eu tô querendo sair pra um lugar tão nada a ver? Porque às vezes a intuição tem disso, tem que confiar muito. E aí é bem comum, quando eu tô nessa dúvida, aparece um beija-flor na minha janela fazendo arruaça, sabe? Ele começa a parar no ar, sem flor, sem nada. Mesmo como se estivesse bailando no ar, assim. E é como se ele estivesse me convidando para sair, para se divertir junto com ele. Então, para mim, é o caminho certo. Quando aparece isso, eu sei, bora, vai. Tô entendendo nada porque eu tenho que ir para esse lugar. Quem não tem o hábito de sair sabe do que eu tô falando. Às vezes tem um impulso de sair para um lugar que você nunca foi, que você não tem o hábito e tal. Mas é justamente isso, né? É intuição. E ali, só para fortificar a sua fé, pode aparecer algum sinal do seu superior, do universo, da fonte criadora, Deus, centelha divina, não importa qual seja o nome, para te ajudar a perceber isso, para te dar uma resposta, tá? Então pode acontecer de várias formas. Comigo, muitas vezes a resposta pode vir não somente por hora igual. Quando é uma resposta de será que eu faço isso ou não, pode vir por hora igual. Muitas vezes pode vir um filme com o assunto ou com a mensagem ali que só serve pra mim, é individual. Quando eu acabo de ver a cena do filme, eu tenho certeza, na hora, a minha mente faz aquela conexão. É isso, sabe? Na hora dá aquela conexão e eu entendo realmente o que eu tô querendo entender, o que eu preciso saber sobre algum assunto. Uma música, muito comum música também, sabe? Já aconteceu comigo, tem algumas músicas que eu deixo numa playlist do celular que se chamam músicas de conexão. Por que são essas músicas? Eu tenho uma que é Liberando Resistência, que é uma outra playlist, e são muito pessoais porque tem sentido pra mim, tá? As letras dessa música, e tem uma que é Conexão, né? Músicas de conexão. O nome da playlist é essa que eu criei, que são músicas que apareceram pra mim no momento que eu precisava de uma resposta. E o que acontece, né? Essas músicas, a letra delas é como se o meu superior estivesse conversando comigo através dessas letras, você entende? Às vezes estava preocupada com alguma questão, com medo, enfim. E aí aparecia uma música que falava, eu tô com você, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Basicamente isso, sabe? Então eu criei essa playlist. Eu ouço com muita frequência. E o que acontece muitas vezes? Às vezes eu tô na rua, várias vezes inclusive, e aí eu tô em algum lugar e começa a tocar exatamente uma das músicas da playlist. Tô distraída, assim, é como se o meu superior estivesse falando justamente, normalmente é o trecho que fala que tá tudo bem, eu tô com você. É como se fosse assim, Aline, tá tudo bem aqui, eu tô junto com você o tempo todo. Só dizendo assim, que eu tô junto com você, simplesmente comentando isso, dizendo isso, sabe? Então, às vezes eu tô na padaria e aí começa a tocar exatamente um trechinho de uma música que fala a mesma coisa. Ou acontece de tocar uma música bem diferente, nada a ver, mas que a mensagem, fim, é a mesma. Entendeu? Que eu tô junto com você. É basicamente isso, de várias formas diferentes. Aí eu vou pegando essas músicas e vou colecionando elas. Uma playlist. Teve um dia que eu tinha saído e aí o que aconteceu é que eu acabei de entrar no Uber. Eu tava assim, normalmente não ouço, não presto atenção no que tá tocando no rádio do Uber. E aí eu simplesmente prestei atenção. E quando eu prestei atenção na música, tava totalmente relacionada à pergunta que eu tinha pensado. Sabe, tipo, uma pergunta, aquelas questões filosóficas profundas. E aí, quando eu acabei de entrar no Uber, a música falava disso. Era como se fosse uma resposta exata para o que eu tinha falado. Então, é uma forma também dele responder algo para você. Entende? Várias vezes já aconteceu isso. Várias e várias e várias e várias vezes. O Uber, assim, já é normal. E aí eu pego o meu Deezer ali, capto qual é a música que tá tocando, já levo pra minha playlist, porque ali
me ajuda a consolidar cada vez mais essa conexão, que tem algo maior cuidando de mim o tempo todo, que está me amparando o tempo inteiro. Então, gente, esses são os 3 sinais. Inclusive, eu vou te contar agora, né, como você pode estabelecer isso, de que forma isso pode acontecer. E eu aprendi com Abraham Hicks isso, tá? Porque a Esther também passa por isso. A gente pensa, né, que como ela canaliza Abraham, a hora que ela precisa de uma resposta, aí Abraham aparece assim e fala com ela. Não, porque ela também tem momentos de desconexão, tem momentos de preocupação, de medo, de dúvida. E quando ela tá nesses momentos, muitas vezes, ela não consegue simplesmente calar a mente dela e conectar com Abraham. Você entende? Que engraçado, né? Parece que é só... então pra ela tá ali o tempo inteiro, como é fantástico. Não, nem sempre é assim, tanto que Abraham ri. Que eles falam, né? Que ela fala assim, ela briga com eles às vezes. Poxa, será que vocês não poderiam simplesmente melhorar, baixar um pouco a vibração de vocês para que eu pudesse escutar vocês? Porque tem horas que, como ela tá com a vibração muito bagunçada, preocupada, com medo, enfim, com alguma emoção negativa, o que acontece é que ela não consegue ouvir eles, entendeu? E claro, por que ela não consegue? Porque existe uma disparidade de vibração. Como a vibração dela tá muito baixa e a deles nunca baixa, ela não consegue. Então elas falam, vocês poderiam se juntar a mim na tristeza, na raiva, no ressentimento, em qualquer que seja a emoção, porque assim eu conseguiria me sentir melhor. E eles falam que nunca vamos nos unir a você, a esse sentimento. Então, quando ela tá nesses momentos, eles podem também, eles utilizam muitas vezes música. Ela fala que tinha uma época que a luz do fogão dela piscava e não tinha Cristo que resolvesse, que ficava piscando uma luz no fogão dela, que ela mandava consertar. No momento que a pessoa que consertava a luz saía, a luz voltava a piscar de novo. E aí teve um dia que ela acabou de entrar no carro e estava tocando uma música que falava sobre luz. Ela tinha acabado de reclamar, né, da luz do fogão e ela tinha aceitado que era simplesmente uma conexão maior. E aí, quando ela acabou de entrar no rádio, ela colocou a música numa rádio aleatória. E a música que estava tocando falava justamente de luzes que piscam e etc. E aí, nesse vídeo deles, eles falam que você pode escolher o caminho por qual você... qual forma o seu superior, o universo, pode se conectar com você, te mandar algum sinal quando você precisar de resposta, ou simplesmente te falar que você está conectado. E por muito tempo, mesmo sem saber disso, eu fazia isso com o meu superior, entende? E determinava realmente quais meios. Tinha uma época que era filme. E aí eu sabia, eu simplesmente tinha um desejo de assistir um filme no fim de semana, ou aparecia, até hoje ainda acontece isso. Aparecem filmes naquela tela lá da Netflix, às vezes filme dos anos, sei lá, gente, 2000. Porque normalmente, né, tá relacionado ao nosso algoritmo, ao que a gente assiste com maior frequência, na Netflix, por exemplo, ou aos os filmes que estão em alta, e o meu não. Aí o que acontece? Quando aparece, às vezes eu pergunto assim, gente, apareceu esse filme pra vocês, tipo, para outras pessoas da minha casa? Não apareceu nada disso pra mim, mesmo estando em alta, né? E não tem nada a ver. E aí, por quê? Que normalmente é o quê? É o filme que eu preciso ver que tem a mensagem exata pra mim. Aí eu começo a assistir o filme, relaxo, esqueço da vida. Aí no meio do filme, no final, na música, no elenco, não importa onde tem uma mensagem ali que eu sei que vai chamar minha atenção, eu vou pesquisar e eu vou encontrar. Por um tempo era filme, essa conexão não foi estabelecida por mim, era o caminho de menor resistência para mim. Isso também é interessante dizer. O seu superior vai encontrar o caminho de menor resistência para você, tá? Muitas vezes, quando começa essa conexão, é assim, pode ser somente a hora, pode ser somente uma música. Se você é uma pessoa que está sempre ouvindo música, eu, por exemplo, estou sempre ouvindo música, então esse é um caminho. Nessa época da minha vida eu assistia muito filme, então era o caminho de menor resistência. Depois eu estabeleci vídeo de Abraham Hicks. Então, curtos, porque quando era vídeo muito longo, muitas vezes eu ficava impaciente quando precisava de resposta de alguma coisa. E aí eram vídeos de 4 a 5 minutos que apareciam pra mim, de um canal específico, e era sempre a mesma coisa. Quando eu precisava de uma resposta, eu soltava e eu sabia que depois eu ia ser meio que guiada para um vídeo que tinha a resposta. Então você pode estabelecer isso. E aí, Aline, qual forma certa? Melhor para você. Não existe uma forma certa, uma forma errada, mas busque um caminho de menor resistência para você. Por exemplo, se você mora numa cidade grande, que você não tem acesso a um passarinho, que você não tem acesso a nada assim de natureza, é claro, seu superior não encontra impossível. Você pode fazer isso até mesmo para testar. Eu quero ver um passarinho, quero ver uma borboleta no meio da, sei lá, de uma capital cheia de prédio. Ele vai dar um jeito.
Mas é interessante você encontrar um caminho de menor resistência, que você não tenha tanta crença que é impossível, entende? Porque muitas vezes você mesmo se auto-sabota. Aí você fala um caminho tão difícil quando você precisa de um momento de conexão. Até aparecer o diacho da borboleta, alguma coisa assim, é você que está tentando colocar empecilho. Você pode fazer isso e ele vai encontrar uma forma, mas a sua crença ali, a sua ansiedade, que eu quero dizer, entendeu? Por exemplo, eu preciso ver uma borboleta, mas eu moro num prédio, sei lá, no 13º andar, nunca vi uma borboleta aqui. O que tá acontecendo? Você vai ficar toda hora olhando pra janela. Será que já é hora de ver a borboleta? Então, assim, porque não é natural pra você. É isso que eu quero dizer. Que nem, por exemplo, o beija-flor. Pra mim é muito normal ter beija-flor aqui onde eu moro. E aí, aparecer o beija-flor na minha janela e fazer alguma arruaça é o que é o fora do normal, mas não é uma coisa assim, nossa, será que vai aparecer um beija-flor? Meu Deus, sabe? E mesmo que seja uma coisa difícil, como eu falei, você pode colocar que ele vai dar um jeito, tá? Que nem, por exemplo, aqui na região onde eu moro, não tem tanto gavião, não é comum, assim, não é que nem capim, por exemplo, beija-flor, bem-te-vi, as rolinhas, são bem comuns. Gavião não, mas no momento que eu percebi que tinha um gavião aqui, eu senti uma conexão diferente com essa ave, todas as vezes que eu saio, eu vejo um gavião. E ali eu entendo esse sinal de conexão também, entendeu? Já teve um dia que eu tava andando na rua, tava meio irritada com a situação que tinha acontecido, e ali eu simplesmente olhei pro lado, parecia que o gavião tava voando comigo, tipo, me acalmando, para, tá tudo bem, sabe? É isso, e aí não é uma ave normal. Não é uma ave tão comum você andar na rua e ficar vendo gavião. Mas o que aconteceu é que, a partir do momento que eu comecei a liberar a resistência em relação a isso, não tem canto que eu vá que eu não vejo gavião. Eu fui para Brasília, tinha gavião em todas as estradas que eu passei. Outro dia eu tava na praia, tinham 2 gaviões. Tava saindo, tinha gavião por tudo quanto é canto. Você entendeu? Hoje em dia parece muito comum, mas no começo não era. Então, mesmo que você tente desafiar as leis aí né, da natureza, pode ser que aconteça assim. Pode ser não, acontece, mas o mais interessante é você não colocar algo que te deixe muito ansiosa, entendeu? Se você ficar muito ansiosa, não é que seu superior não vai se comunicar com você, mas você não vai relaxar. Você entende? Você vai estar sempre assim, tensa. Será que já é hora? Será que já é hora? Que nem se você falar, eu quero ver a hora igual. Você não vê que você faz isso. Quero ver a hora igual. Ficar ali olhando pro relógio, você tá meio que sabotando o negócio. Então, busca um caminho que seja natural. Eu passo o dia inteiro com o rádio ligado. Então, é normal ouvir música. Aí, o que acontece é que, num momento de distração ali, já ouvindo as suas músicas normais, aparece uma música que é uma mensagem certa pra você. É normal assistir filme. Eu sou uma pessoa que costuma assistir muito filme. Então, no momento que tá ali, aparece uma música, um filme pra você. Eu moro num lugar que tem natureza e tal. Aí eu queria ver somente uma borboleta de uma cor específica, ou um pássaro fazendo um movimento específico. Aí fica mais fácil, você entendeu? Que você não coloca um negócio, às vezes, que nem você acredita. Eu quero que luzes pisquem e uma estrela cadente passe na minha janela. Porque se você faz tudo isso que você acredita lá no fundo, que acha que isso é impossível, apesar de tudo, você está controlando o babado todo. E aí você mesmo, a sua ansiedade cria um negócio, entendeu? Tudo errado. Aí você começa a desconfiar. Acho que tudo é coisa da minha cabeça. Então, coloque caminhos mais fáceis. Estabeleça qual caminho, mas que sejam caminhos fáceis, entende? E mesmo, como eu falei, mesmo que você coloque um caminho bem difícil, muito louco, boladão, só pra ver mesmo, vou testar meu superior, quero ver se ele é, tipo, bichão louco. O que vai acontecer é que no momento que você esquecer completamente, vai acontecer. É isso que eu quero dizer. Pode ser que no dia, se você ficar muito ansiosa, já que você colocou um negócio bichão louco mesmo, pode ser que você não veja nada. Mas no momento que você relaxar e esqueceu completamente, vai aparecer, tá? Então, basicamente é isso. Comenta aqui pra mim se esse vídeo te ajudou a compreender por que aparece o 11:11 e as horas iguais, horas espelhadas na sua vida. Comenta aqui se esse vídeo te ajuda de alguma forma, deixa o seu like. Se você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilha também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.